Pessoal, boa noite. Estamos aqui em Brasília, ao vivo, na sede do PSDB, estreando a nossa live, um mecanismo mais democrático de podermos encontrarmos todos os filiados do PSDB em todo esse imenso Brasil. Nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e no Twitter do partido, também no Facebook, no Instagram do Instituto Teotono Vilela. Mande seus comentários, de preferência pelo Facebook. Gostaria de mandar um abraço para todo o pessoal de Fortaleza, que de modo muito especial está nos acompanhando durante essa reunião da executiva. Meu agradecimento muito especial à nossa presidente da Juventude Tucana, Júlia, que nos ajudou a mobilizar isso por todo o Brasil, a todos os nossos segmentos partidários. É uma alegria enorme nós inaugurarmos esse novo momento de comunicação. E o objetivo nosso é a gente começar a fazer um grande convite. Nós conhecemos o PSDB, que todos nós, durante muito tempo, sempre questionou o fato de tomar decisões num conjunto pequeno, num corpo menor, por mais legitimidade que o partido tenha, com grandes nomes da vida pública nacional, mas nós resolvemos, com autorização da executiva, ao longo desses próximos meses, até o final do ano, convocar um grande congresso nacional para que, pela primeira vez, os mais de 1.400.000 filiados ao PSDB possam dar a sua opinião sobre os temas que impactam a vida da sociedade brasileira. Os temas do curto prazo e os temas de um futuro próximo. Nós possamos pensar juntos temas que são importantes na posição de fazer fixar. O mesmo PSDB que foi extremamente importante a entregar momentos importantes da vida pública nacional, poder ter o protagonismo de poder se posicionar sobre os temas que são importantes para a sociedade. E a gente exercita isso hoje, na base de um diálogo, ouvindo todo o conjunto de filiados. A gente já tem nesse momento a Leila Miranda de Goiânia já está conosco, a Ingrid Correia de Manaus já nos acompanha, o Netinho Mesquita de João Pessoa também já integrado conosco, o Augusto do Acre também já presente, Zé Nilton de Alagoas apoiando o nosso prefeito, amigo Rui Palmeira, a jornalista Welly Maia de São Paulo participando também, Elizabeth Pimentel, com referências, dizendo PSDB, partido do meu coração. Enfim, nós estamos iniciando esse novo momento, queremos ouvi-los e quero estar à disposição, não como só presidente, como alguém que nunca teve outro partido político, que teve todos os seus mandatos, deputado estadual 2 vezes, deputado federal 3 vezes, líder do governo na minha Assembleia, presidente de Assembleia, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, líder da oposição ao governo Dilma, ministro de Estado, todos os partidos, toda a minha vida por um único partido, e hoje tendo a honra de presidir o PSDB, tendo participado com muitos de vocês da juventude do partido. O PSDB teve momentos dos mais relevantes da vida pública nacional nas últimas décadas. Levamos um tropeção na eleição de 2018, mas é com vigor e com ideia que nós vamos voltar. Então, é nessa integração que a gente começa, com a presença da Flávia Cruvinel, do PSDB Mulher de Goiás, um abraço a todas as mulheres do partido, a Adriana Toledo, também do nosso PSDB de Alagoas, um abraço especial a Adriana, Leonardo da Juventude do Rio de Janeiro, nossa Gabriela Cruz, nossa presidente do nosso Tucanafro, deve estar no Rio Grande do Sul, né, Gabriela? Um abraço, um beijo especial. Bom, e já temos a primeira pergunta, do Henrique Leite, do Rio Grande do Sul. Presidente, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, anunciou medidas duras, mas necessárias, para o funcionalismo público do Estado. Acaba com penduricários, por exemplo. Homem de palavra, teve coragem de desagradar. Tem funcionário que ganha mais de 20 mil e acha que é miserê. Será que o PSDB não pode propor medidas iguais para o Brasil? Até quando alguns políticos vão sustentar discurso populista? Primeiro, dizer que o governador Eduardo Leite é o que nós temos de melhor na vida pública nacional. Eu tenho muita esperança de ver a juventude brasileira, sobretudo com um governador ainda com menos de 40 anos de idade, exercer o protagonismo, a coragem, a qualidade de Eduardo Leite. Aliás, amanhã vamos estar juntos no Rio Grande do Sul
E Eduardo Leite tem tomado medidas de coragem, mas, sobretudo, com conciliação, com diálogo, que é absolutamente fundamental na democracia. E o PSDB prioriza o diálogo e preserva o diálogo como fundamental à manutenção do processo de construção. Olha, o funcionalismo público, ele não é culpado, não é do tamanho das despesas públicas. Essa é uma decisão que, sobretudo, os governantes ao longo do tempo foram tomando no sentido de permitir um nível de contratação e um nível de comprometimento da folha maior do que a capacidade de pagamento e de que a sociedade pode suportar. Nós vimos há pouco o governo falar na volta da CPMF, houve uma repulsa de grande parte da sociedade e do próprio PSDB, porque nós, em não aceitando mais aumento de carga tributária, o país precisa reduzir suas despesas. E essas despesas precisam ser absolutamente afetadas à redução na educação, na saúde e na segurança, mas atacar a atividade meio. Um dos temas que o PSDB precisa discutir, e o governador Eduardo Leite traz esse momento à tona, é a reforma administrativa. Nós passamos agora pela reforma da Previdência, que segurou, evitou que o Brasil entrasse num processo de inadimplência em 10, 15, 20 anos, gerando uma perspectiva de um equilíbrio melhor nessa relação da Previdência. Mas nós temos o custeio do dia a dia. Hoje a sociedade não comporta o tamanho dessa despesa. Daí porque um dos temas é a estabilidade do serviço público, que hoje já a legislação já prevê a possibilidade de dispensa de servidor público, mas mediante um procedimento administrativo, um processo administrativo, que nós não sabemos que não acontece. O que está em discussão deve ser a qualidade com que o servidor público entrega o seu serviço à população. O servidor público sentir e perceber que tem um chefe, e o chefe é o Estado brasileiro, é o seu Estado, é o seu município, e não muitas vezes a percepção de alguns, e nós não estamos generalizando, que se é servidor público e não se tem patrão. Ah, sim, patrão. Os penduricalhos estão claro que atrapalharam e geraram esse nível de comprometimento da Folha. Então, a medida como essa, debate iniciado pelo governador Eduardo Leite, aliás, outros estados já fizeram ao longo do tempo, mas muito tempo precisa se avançar, que o governador Eduardo tem o nosso apoio, e esse é um tema da agenda pública nacional. Aliás, bom lembrar que o nosso deputado Pedro Cunha Lima, presidente do ITV, tem feito importantes pronunciamentos no Congresso Nacional a respeito disso. Nós queremos ouvir a sua opinião no Congresso exatamente sobre esse tema que tem a ver com o pronunciamento do governador Eduardo Leite, que é a estabilidade no serviço público, a eficiência no serviço público. Bom, dando aqui continuidade, o Sebastião, nosso amigo Sebastião Madeira, ex-deputado e prefeito, e ex-prefeito, sempre prefeito, nossa Imperatriz. Aliás, fez duas grandes gestões, 2 grandes mandatos como prefeito. Parabéns, presidente Bruno, pelo Congresso do PSDB, programado para dezembro, o partido se abre para os filiados. Esse é o caminho. Se não revitalizarmos o partido, ouvir a voz da rua, não temos futuro. É exatamente isso, Madeira. Você é um dos tucanos que mais colaborou com a construção desse partido, e esse é o momento. Ouvir o filiado, ouvir quem de fato constrói as nossas bases e ajuda-nos a elaborar as políticas públicas e posições que o partido acredita. Nós temos aqui a Sandra Francisco. Os poucos políticos que eu respeito estão no PSDB, mas o partido tem de se afastar dos radicais de direita e de esquerda. Temos de ser de centro, o que significa bom senso. O que prejudica é a divisão política dentro do partido. É isso, Sandra. As divisões, as posições contrárias dentro do partido, isso são razoáveis, isso é da democracia interna. Né? Nós não somos uma seita, nós permitimos a possibilidade de diversidade, mas o PSDB tem um posicionamento central. O PSDB é extremamente liberal na economia, foi o partido da estabilidade monetária, foi o partido das privatizações, foi o partido que fez as primeiras reformas administrativas, que fez os primeiros momentos de reforma da Previdência, mas o PSDB é um partido que tem como fim a luta pela democracia e a redução das desigualdades sociais e das desigualdades regionais. E isso se faz com o crescimento da economia,
dividindo esse bolo do crescimento econômico, mas, sobretudo, com os programas de proteção social que foram construídos lá atrás pelo PSDB e depois deixaram de ser desenvolvidos pelo PT como um programa sociais e viraram, não é, muitas vezes, um programa de manutenção eleitoral. O PSDB tem novas contribuições a dar nesse caminho e como um partido que tem a clareza de que o radicalismo de esquerda e o radicalismo de direita só faz mal à sociedade brasileira, é que suas posições de centro, em que respeita, tem apreço pela tolerância, que vai continuar contribuindo com o Brasil. Ser centro não significa muro, e é isso que nós estamos construindo nesse momento, e estamos construindo com o Congresso que vamos construir. Ser centro significa ter posições claras em relação à proteção e à redução das desigualdades sociais e à geração do emprego e renda com uma economia que respeite a livre iniciativa, torne o Estado menos burocrático, um Estado menos pesado e que o capital possa ser um parceiro do trabalho na geração de riquezas. A Giovana Kirchner também falando da importância desse diálogo que o PSDB está propondo com os filiados à sociedade. O Ricardo Rangel de São Paulo, Tucanos 45, Unidos por um Brasil Melhor. Temos que eleger no próximo ano a maioria dos prefeitos e vereadores para que possamos estar cada dia mais forte com a população e, finalmente, com muita força e coragem, elegemos o presidente do Brasil, que será um Tucano 45. E é isso, pessoal. A eleição em que o PSDB possa voltar a contribuir com o presidente da República passa pelo ano que vem, com todas as nossas dificuldades. Não vamos botar, tampar o sol com a peneira. O partido sofreu dificuldades no ano de 2018. Ela é resultado de tudo que nós sabemos, das acusações que pesaram sobre o partido, por erros, na minha opinião, e vocês conhecem como muitos deputados do PSDB assumiram o protagonismo do afastamento da presidente Dilma, seja eu, seja Carlos Sampaio, seja deputados que eram do PSDB e seguiram para outros partidos, Daniel Coelho hoje no Cidadania, o Paulo Matias hoje no PSL. Muitas vezes o PSDB, enquanto partido, deixou de assumir posições em relação àquele momento, pagamos um preço em relação a isso, pagamos outro preço quando deixamos de manter nossa polarização com o PT durante a eleição do ano passado. Enfim, foram muitas coisas, sem olhar para trás, retrovisor, a gente aprende com os erros, olhando para frente, mas precisamos unidos voltar a focar para as eleições municipais, apresentando as propostas que são importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O debate municipal, nós sabemos que ele é localizado, mas muitas de nossas ações, o que nós pensamos sobre o Brasil, pode ajudar nesse debate, e nós vamos tirar isso juntos com todos vocês. A gente tem o Rodrigo Ferreira, pergunta por que a ideia desse congresso, qual a importância. Quase todo ano temos convenção do partido, qual a diferença do congresso? Vão ser os mesmos decidindo? É justamente isso. Quase todos os anos o Congresso Nacional leva a frequência um pouco menor, nós chamamos a Executiva Nacional, o Diretório Nacional e assinamos um documento que geralmente foi discutido com alguma antecedência na Executiva. Agora não. Nós vamos, se eu não me engano, do dia 13 de novembro ao dia 24 de novembro, num processo de consulta pública na internet, ouvir todos os filiados sobre 30 temas que, uma vez apurado a posição dessa consulta, vão se transformar num documento que, nesse congresso, aí sim nós vamos receber os delegados estaduais para homologar a confecção desse documento, respeitando o desenho da consulta pública, ouvindo o partido. É importante que os temas que vão à discussão, e nós vamos anunciá-los aos poucos, nós possamos receber no e-mail que já foi fornecido e apresentado ao partido. Fabiano, qual o e-mail que está a dispor, que nós estamos recebendo as sugestões? Congresso 2019, @psdb. Congresso 2019, @psdb.org.br. É um e-mail em que nós esperamos receber sugestões, temas como redução da maioridade penal, pagamento de pagamento de mensalidade na universidade pública para parte da sociedade que pode fazer, estabilidade no serviço público, liberalismo econômico, enfim, um mundo de temas que nós precisamos definir. Vamos anunciando à medida que a decisão for tomada dos temas que vão sendo colocados à discussão de todos vocês.
O Leonardo Novaes do Rio pergunta, e o voto facultativo será discutido no Congresso? É um dos temas que pode entrar, eu próprio lembrei e apresentei essa sugestão, sim, é um dos temas que pode ser, é candidato a ser um dos 30. Nós estamos tratando 30, pode ser 25, pode ser 36, pode ser 40, vai depender muito do que nós recebemos do Brasil e fomos aqui triando um ambiente de discussão interna dos temas que são importantes. O Leonardo ainda diz, poucos países do mundo ainda mantêm o voto obrigatório. O que adianta falar que é liberal se obriga as pessoas a fazer o que não querem. Como liberal, preciso muito saber disso. Então, esse é um tema que é possível que entre no debate. E aí nós vamos fazer as lives a respeito disso. Desde a discussão, a sugestão, desde o ponto de vista de Leonardo Novaes, que acha, por exemplo, que o voto não pode ser obrigatório pela sua posição liberal, como outras pessoas que acham que, por exemplo, o Brasil, se não tiver o voto obrigatório e crises políticas como nós tivemos, o nível de comparecimento às urnas pode ser tão baixo que não dê legitimidade a um presidente da República liderado durante 4 anos. As opiniões são as mais diversas e quem vai decidir é o filiado do PSDB nessa grande consulta nacional. O nosso deputado, meu amigo Betinho Gomes, que está nos ajudando no ITV. Presidente, qual será o papel do PSDB na construção do centro democrático para se contrapor ao radicalismo de extrema direita e extrema esquerda? E é isso, Betinho, é fundamental, porque o PSDB sempre foi um partido da sobriedade, da serenidade, muitas vezes confundindo como dúvidas de muro, muitas vezes por conta desse posicionamento. Vamos ter posições claras, decididas, e conversar com os partidos que são do campo do centro. O Democrata, que é um grande parceiro histórico nosso, continua sendo. As dificuldades regionais com um partido ou outro não vão interferir no jogo nacional. O PMDB, que continua pela sua história, um dos partidos mais importantes do país, tem um novo presidente. Quero cumprimentar o deputado Baleia Rossi, que assume o PMDB, cumprimentar o prefeito de Salvador, ACM Neto, um dos grandes homens públicos desse país, grande parceiro também dessa caminhada de vida pública e, sobretudo, dessa construção que tem sido feita com o PSDB ao longo do tempo. Bom, enfim, a gente, nesse processo de construção, vai de forma permanente mantendo esse diálogo. O Ayrton Oliveira pergunta, presidente, boa noite, gostaria de saber se o PSDB apoia ou é contra o governo Bolsonaro e como isso pode ser abordado no Congresso. Pode ser abordado no Congresso com uma pergunta objetiva sobre qual é o grau de participação do PSDB, como o PSDB se portar em relação ao governo Bolsonaro. Cada um tem uma opinião, a minha opinião pode ser ouvida como presidente, acho que o PSDB tem que ser extremamente colaborativo do ponto de vista econômico, em todas as matérias que geram emprego e renda e ajuda a reduzir desigualdades sociais no Brasil, e o partido deve ser extremamente firme nos seus posicionamentos contra a intolerância, contra posições que não respeitem a decisão individual de cada cidadão sobre cada posição na sua vida, em relação aos costumes. Enfim, acho que o PSDB já tem dado a demonstração nesse início de governo, que foi extremamente colaborativo, como foi na Previdência, com o brilhante trabalho do Samuel Moreira na redação, como relator da Previdência na Câmara, do senador Tasso como relator no Senado, com o fechamento de questão, que foi a primeira vez que o PSDB tomou uma posição de fechamento de questão em relação ao voto da Previdência, mas reagiu em muitos outros momentos de falas fora do contexto civilizatório em relação a esposas de presidentes, em relação a ex-presidentes de países amigos, em relação ao país, e isso o PSDB sempre terá um posicionamento muito firme. Mas nada mais legítimo do que ouvir o partido durante esse Congresso. O André pergunta, na eleição do ano passado, o PSDB não obteve um resultado interessante. Finalmente o PT saiu do poder, mas quem saiu vitorioso foi Bolsonaro. No seu ponto de vista, por que isso aconteceu e quantos filiados o PSDB ainda tem hoje? Bem, o PSDB ainda tem 1.400.000 filiados, obviamente uma parte menor dessa é engajada, e a gente quer que inicialmente esses engajados participem dessa decisão junto com outros que possam voltar a acreditar no protagonismo do PSDB. Nós falamos há um pouco antes, um pouco da visão rápida do que houve
em relação a 18. Retrovisor, a gente aprende com os erros, olhando para frente, vamos construir caminhos. O Télio do Paraná pergunta sobre a reforma tributária. A reforma tributária é fundamental para o país, ela há muitos anos ela está na pauta do país e parece que agora pode caminhar, precisa se definir por onde ela de fato vai começar, se é pelo Senado ou pela Câmara. Na minha opinião, enquanto isso não ficar pactuado quem é de fato a casa que vai ser iniciadora desse processo, vai conduzir a reforma tributária, a gente vai ficar patinando um pouco na forma. A reforma tributária tem que ter um espaço para transição, de acomodação dos partidos, ela não vai reduzir carga tributária, nem nós vamos permitir que ela aumente a carga tributária. Ela tem que reduzir a burocracia tributária do país. Uma gama imensa de 27 legislações, por exemplo, de ICMS, 2.500 horas, por exemplo, que uma empresa gasta de burocracia para pagar tributos, isso tem que ser reduzido exponencialmente para facilitar a dinâmica da economia brasileira. Mas o Congresso tem a ver com isso, porque reforma tributária já não é mais pauta de nenhum partido político, como já não era mais a Previdência. Nós precisamos botar no radar os temas que são do PSDB e que nós precisamos assumir o nosso protagonismo de posição e de agenda futura. Eu cito como exemplo, a bancada na Câmara dos Deputados votou na sua absoluta maioria pela redução da maioridade penal, mas o partido nunca decidiu sobre o tema. Então, é nessa linha que nós vamos avançar nesse processo de discussão. Então, pessoal, essa é uma primeira live nossa, eu acho que é uma experiência nova para o conjunto nosso. Eu quero que a gente tenha muito mais protagonismo. Eu recebi um convite para que nessa primeira fosse o presidente nacional do partido, mas quero você, Júlia, presidente da Juventude, fazendo com o segmento, você, Ieda, fazendo com o PSDB Mulher, que nós possamos ter o Diversidade fazendo a sua própria discussão, que nós possamos ter, Gabriela, o Tucanafro, o nosso prefeito de França tocando o PSDB Diversidade, que nós possamos ter em relação aos temas escolhidos, dois protagonistas, um favor e um contra, para dividir opiniões, ideias, mas que fique a ideia do que é o Congresso Nacional do PSDB. É um congresso onde o voto do governador João Dória, o voto do governador Eduardo Leite e o voto do governador Reinaldo Azambuja vai valer igual ao voto de qualquer um de vocês que estiver no interior desse lindo país que é o Brasil. Nós vamos decidir juntos sobre quem nós somos, o que nós queremos para o Brasil, com um grau de responsabilidade e consciência que nós temos de nossa missão. Vocês estão convidados a participar ao longo dessas semanas dessa discussão e fico muito contente de poder ver que a gente tem mobilização suficiente para pensar junto vida pública e, mais uma vez, agradecer a vocês e, mais do que isso, dizer da coragem de vocês dedicarem um tempo a isso. Pensar em vida pública hoje, ou vir para a vida pública, é um ato de coragem e de responsabilidade. Parabéns, obrigado a todos pela participação e espero que a gente possa estar por muitas vezes juntos. Um abraço, boa noite e obrigado pela participação.